teu lugar. Eu vou deixar tudo como está. Este é o programa A Alma de um Povo e eu sou Celeste Almeida. Dois ficam iguais. Se o sonho que persegues um dia der em nada, e se precisares daquele amigo ou muito mais, A todos vós eu agradeço por estarem na minha companhia. se quiseres voltar, seja por amor ou mesmo apenas, Tudo o que se faz por amor, sai bem feito. sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja pelo que for, que tu regresses para mim. Hoje o programa Alma de um Povo vai começar por falar na roda dos expostos ou roda dos enjeitados. Vejo que estás mesmo de partida por um novo amor, eu sei que vais, mas se acordares sozinho, A roda dos expostos, também chamada roda dos enjeitados, consistia num mecanismo utilizado para abandonar, para expor ou enjeitar, na linguagem da época, recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições de caridade. ou arrependida, e se precisares daquele amigo ou muito mais, sabes onde eu estou. Eu estou aqui na Rádio Limite e você aí também está na minha companhia. Mesmo apenas para chorar, sabes onde eu estou. A roda dos expostos ou roda dos enjeitados era um mecanismo em forma de tambor ou portinhola que girava, embutido numa parede. Era construído de tal forma que aquele ou aquela, que geralmente era uma mulher, que expunha a criança, não era visto por a outra pessoa que recebia a mesma criança. Esse modelo de acolhimento na roda dos enjeitados ou roda dos expostos foi muito utilizada na Europa, principalmente a católica, a partir do século XVI. Apenas para chorar, sabes onde eu estou, e o que sou para ti, seja pelo que for. Em Portugal, essas rodas dos enjeitados ou roda dos expostos espalharam-se a partir do ano de 1498 com o surgimento das Irmandades da Misericórdia, que eram financiadas pelos senados das câmaras. Sabes onde eu estou. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi a pioneira neste dispositivo, na roda dos enjeitados ou roda dos expostos. A expor ou enjeitar, na linguagem da época, recém-nascidos, que ficavam ao cuidado de instituições de caridade. Eu não te peço mais nada, só me atrevo a pedir-te talvez que em nome do amor que se acaba, sejas minha pela última vez. O abandono de crianças é uma prática muito antiga, tendo registros na Bíblia, no caso de Moisés, e na tragédia grega, no caso de Édipo Rei. Eu depois explico porque é que eu falo no abandono de Moisés e no abandono de Édipo Rei. Também eles abandonados. Não foi em nenhuma roda,
foram abandonados de outra forma. Meu derradeiro pedido é só... Mas foi depois da peste negra, no ano de 1348, que o número de bebés deixados à própria sorte se multiplicou pelas cidades europeias. Coube à Itália criar as primeiras rodas dos enjeitados ou rodas dos expostos, nome dado às crianças que eram abandonadas pelos pais. E é tanto, já que mais nada volto a ter de ti. E se vou ficar tantas noites chorando, dá-me uma noite só antes do fim. Eu não te peço mais nada, sei que tudo já não posso ter, mas até chegar a madrugada não me negas um adeus com prazer. Meu derradeiro pedido. A roda dos expostos ou roda dos enjeitados esteve sempre ligada às instituições caridosas, às abadias, aos mosteiros ou irmandades beneficentes. Naquelas instituições eram deixadas crianças cujos pais, por alguma razão, não as podiam criar. As noites que eu dei, mais uma noite, para mim é tanto, já que mais nada volto a ter de ti. E se vou ficar tantas noites chorando. Essa roda era formada por uma caixa dupla de formato cilíndrico e a roda foi adaptada no muro das instituições caridosas. Com a janela aberta para o lado externo, um espaço dentro da caixa recebia a criança. Após rodar o cilindro para o interior dos muros, desaparecendo assim a criança aos olhos externos. Assim desaparecia a criança à mãe que a foi ali entregar. Mais uma noite para... Depois de ser posta na roda, a roda girava e, nem que houvesse arrependimento, a criança não poderia ser recuperada pela mesma roda. Antes do fim. Dentro da instituição, a criança era recolhida, cuidada e criada até se tornar independente. As rodas dos expostos das misericórdias sempre existiram e a primeira foi fundada em Portugal no ano de 1498. Hoje, o programa A Alma de um Povo traz-nos à memória os meninos de ninguém, os meninos expostos, o desespero das mães, a vergonha das mães, a pobreza, a incapacidade, tudo nomes que vimos associados à roda dos enjeitados. Sei eu o que fizer. Vou caminhando por aí, tenho caso sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão. Aquilino Ribeiro, o escritor que é daqui bem pertinho de nós, também na sua obra Príncipes de Portugal, suas grandezas e misérias, também fez referência à roda dos enjeitados. E eu vou ler precisamente as palavras de Aquilino Ribeiro. Nas sombras da alma, da alba, os vultos de túnica e cogula, ou embocados em largos capotes, que se viam deslizar pelas vielas que vinham desembocar ao rocio, levavam contrabando. Os infalíveis nasciturnos para a roda.
espreitavam-se das esquinas para evitar encontros molestos, pois que na cidade, dizimada pela peste e as aventuras ultramarinas, todos se conheciam. O aparelho fazia certo restolhadeiro a girar, se não era o vagido da criança que avisava. E logo uns braços profissionais, e no entanto os melhores braços caritativos daquele século, pegavam no recém-nascido. Aquilino Ribeiro, INE, Príncipes de Portugal, suas grandezas e misérias. Também Aquilino fez referência à roda dos enjeitados. Eu vou caminhando por aí, tenho caso sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. No ano de 1768, o Marquês de Pombal instituiu esta modalidade, a roda, com o objetivo de diminuir os infanticídios, ficando adstritas a hospitais ou albergarias de cada cidade. Em Lisboa, foi o Hospital de Todos os Santos. Num mecanismo cilíndrico, composto por duas partes, uma côncava e outra convexa, que giravam sobre si mesmas, eram depositadas as crianças, cujos pais não podiam ou não queriam ficar com elas. Muitas vezes iam acompanhados de sinais, certos sinais, que mais tarde poderiam possibilitar o reconhecimento da criança. Era registada à entrada, assim como tudo aquilo que ela levava. Se trazia nome, com esse nome ficava. Caso contrário, a criança recebia o nome do santo daquele dia, do dia em que ela tinha sido abandonada na roda dos enjeitados. Mas muitas das crianças já chegavam cheias de maleitas. As condições de vida eram precárias. Os cuidados com elas eram reduzidos, poucos ou nenhuns. E a mortalidade rondava os 80%. As crianças, até aos 3 anos, eram entregues a amas a viver no campo. E até aos 7 anos permaneciam em asilos e a partir dos 7 anos iam aprender um ofício. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Em Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia, por mão do Conde de Rio Maior, extinguiu aquele serviço no ano de 1870, atribuindo pequenos subsídios a mães indigentes. E muitas das crianças passaram de expostas a serem crianças encobertas, aquelas cujas mães as não queriam registar. E as que as registavam era sem nome de pai, o que as autoridades consideravam melhor do que a situação anterior. Valia mais registar sem nome do pai do que ficarem por registar. Naquela altura, aquelas mães podiam ficar com seus filhos até terem 1 ano, como que a servir de amas de leite dos próprios filhos. Como é que eu posso acreditar na palavra viver? Abrir os olhos e acordar se tu não estás.
Eu já tentei, não sou capaz. E falando da roda dos enjeitados ou roda dos expostos, temos que falar do amor em Portugal no século XVIII. Alta noite, no velho Rocio de Dom João V, quando as luzes dos padres de São Domingo se apagavam e esmorecia a candeia do oratório da Ermidinha do Amparo, e os dois gritavam com mais força na Casa das Palhas, era vulgar ver-se escoar na sombra um vulto apressado e ansioso de mulher parar a meio do terreno, prescrutar a escuridão, como quem teme ser perseguida por alguém. Correr para o Hospital Real de Todos os Santos, galgar as escadas que um lanternão de ferro alumiava e, ofegante, amantilhada no bioco, uma trouxa nos braços, enfiar tremendo pela portaria. Daí a pouco, no silêncio da noite, ouvia-se badalar uma sineta, viva como garrida de capuchos. Quem se acercasse das escadas, onde roncavam de borco mariolas e pés forçados, sentia um ruído áspero de torno conventual que desandava. Em seguida, um soluço, um vagido, um beijo. Outra vez, o guincho agudo de um espigão ferrugento que emperrava e que rodava. E andado o tempo de um Padre Nosso, a mulher voltava, curvada, dolorosa, arrastada como um farrapo a tropear, a arcajar, a morder as mãos, a ganir como uma cadela apertada da cria. Dor anónima, tragédia ignorada, desaparecendo, perdendo-se nas sombras do terreiro, entre os arcos baixos do Rocio e as poles verdes dos ladrões. Viver sem ti não é. Era o cenário. Era mais uma criança que tinha entrado na roda dos enjeitados. Viver. O amor, sacrilégio dos conventos, a paixão miserável das ruas sujas, a vergonha sangrenta dos adultérios, toda a vida dolorosa das desonradas, era ali que ia ter. Àquela casa quadrada do Hospital de Todos os Santos, entre um painel da Virgem e um velho escano de castanho, uma corda de sineta e uma roda humilde de portaria. Era ali, na casa quadrada do Hospital de Todos os Santos, que chegava, embrulhado à pressa numa colcha de seda rica ou num burel de franciscana, a cabeça mal coberta de uma lanugem de ouro, a boquita cor-de-rosa, na ânsia animal de sugar, as mãos pequeninas bolindo, acenando, chamando pela sua própria desgraça. O ponto final de quase toda a galanteria lisboeta da primeira metade do século XVIII. Dias como eu sentia por ti, tinha ficado ao teu lado e não tínhamos ficado tão perdidos hoje assim. Se eu soubesse que me querias, era amor o que tu vias. Havia noites em que a casa da roda sorria
cantava, chilreava de vagidos como um presépio enorme. A pujadura das amas pagas pela mesa dos santos inocentes não tinha às vezes leite que chegasse para a fome de tanta boca. Uma grosseira estatística do Mercúrio de Lisboa, que era um jornal manuscrito de 4 de janeiro de 1744, dava a impressão do movimento, já então considerável, da roda do hospital. A meus olhos eu parti por não saber. Se eu soubesse que me querias, era amor o que senti. Só no ano de 1743 entrou no Hospital Real de Todos os Santos este número de crianças. Muitos, e eu vou dizer, 1038 crianças que entraram neste Hospital Real de Todos os Santos só no ano de 1743. 1038 crianças expostas, enjeitadas. 545 eram meninos e 493 eram meninas. Se eu soubesse que me querias, era amor o que senti. Muitas destas crianças acabaram por falecer. Tinha ficado ao teu lado e não tínhamos ficado. A mortalidade era grande, porque eram desgraçadas as condições em que se criavam os expostos da cidade. Apesar de todos os privilégios e isenções concedidas às amas dos enjeitados pela lei manuelina do ano 1502 e confirmadas pelos alvarás de 1595, de 1654 e de 1701, faltavam peitos para alimentar as crianças expostas, e os que se ofereciam ao administrador da roda, pobres de viço e de leite, eram aqueles que não se tinham podido arrematar por boas peças e cordões de ouro nas casas abastadas de Lisboa. A mesa dos inocentes era o último recurso para o leite mercenário das amas. Algumas delas, para dobrarem a pataca de prata da criação de cada ano, saíam do Hospital Real com 2 crianças penduradas nos peitos, levando para o canto hediondo da sua alforja de miséria a flor de 2 vidas. Se alguma das crianças morria, a casa da roda lá estava chilreando, trilando como um grande ninho. Iam buscar outra criança. E o meu grito, mas não é bem. Isto porque 2 crianças lhes dariam mais patacas, mais moedas. Era a prata da criação do ano. Sinto em mim um vazio, uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. Mas a criança tinha a desgraça de resistir e de viver. A criação estava paga até aos 7 anos. E depois, o que era feito a estas crianças? Se só até aos 7 anos estava paga a sua criação. O programa A Alma de um Povo de hoje, com o tema A Roda dos Enjeitados, a falar-nos dos filhos de ninguém, meninos de ninguém. Eu vou fazer uma curta pausa para publicidade,
Mas tenho a certeza que você que está desse lado e está tão interessado no programa como eu estou interessada em levar até vós os conhecimentos que adquiri. Com tudo de mim. Não saia daí, porque eu volto logo assim que a publicidade passar. Mas eu sinto falta de ti. Sinto ali um vazio. Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes congelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo e não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP. E se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Sorribas e desaterros, limpezas florestais e plantações. Irmãos Vicente, compra e venda de madeiras e lenha para que passe o inverno bem quentinho. Aproveite já as promoções. Uma carrada de lenha para churrasqueira por apenas 125 €. Alugamos geradores e giratórias. Compramos terrenos para plantação. Ligue já 965 281 631 ou ainda 966 531 740. Estamos na Rua Central em Vila Miamboledo, Castro Daire. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores em Castro Daire. Servimos pizzas, massas, carnes e peixes, variedade à sua mesa. O restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores tem um serviço de entrega ao domicílio. Temos também o prato do dia a preço económico. Não se esqueça, um serviço de entrega ao domicílio. Ligue e faça o seu pedido pelo 232 386075. Visite-nos também frente ao Parque Urbano, Avenida General Humberto Delgado, no número 84, em Castro Daire. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores. Para comer em casa ou aqui, nós cozinhamos para si. Agora com horário noturno prolongado. Procura uma oficina de confiança? Prefira Magnete e Marelli. Somos uma empresa multinacional que garante a qualidade dos produtos e das nossas redes de oficinas Checkstar, às quais damos formação e equipamento para todas as marcas de automóveis. Sempre na vanguarda da tecnologia. Rede Magnete e Marelli Checkstar. A qualidade de uma grande empresa na sua oficina mais próxima. Em Castro Daire, Eletroparentes, Avenida Maria Alcina Fadista, ligue 232 319 520. No Intermarché, quando dizemos juntos pelo melhor e mais barato, é sempre por um bom motivo. E bom quer dizer mais fresco, mais saboroso e mais barato. Aproveite! Laranja a 85 cêntimos o quilo. E batata branca e roxa, embalagem de 10 quilos, a 35 cêntimos o quilo. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos de 20 a 26 de fevereiro. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo ruptura de stock. Saiba mais em intermarché.pt. Se queres aliviar o stress, queres emagrecer, queres mudar o teu estilo de vida, queres saúde, seja qual for o motivo, se queres, o Gapa Fit Health Club dá-te uma ajudinha. No Gapa Fit tens treino personalizado e ainda aulas de zumba, step, localizada, secret, insanity, Gapa Attack, yoga, jump e ainda
yoga para crianças. No GAPA Fit defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Acaba com as desculpas e visita-nos na Avenida 5 de Outubro e na Rua da Aguieira, em Castro Daire, ou ainda no nosso novo espaço em Oliveira de Frades. Ou liga 232 371 330. Pacotes disponíveis para família, estudantes, associações esportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Se queres mudar, o GAPA Fit vai te ajudar. Clínica Dentária Doutora Tânia Maravilha abriu em Castro Daire. E porque a sua saúde começa pela boca, sorria sem medo. Tratamentos de endodontia, cirurgia oral, dentistaria, odontopediatria e oclusão. Seja qual for o seu caso, fazemos o diagnóstico, encontramos a solução. Marque já uma consulta pelo telefone 232 38 1375 ou visite-nos na Rua Cândido dos Reis, em Castro Daire. Na Clínica Dentária Doutora Tânia Maravilha, projetamos sorrisos, tratamos pessoas. Agora, na Rua Cândido dos Reis, em Castro Daire. Salão de Chá Palácio. Mais que um salão de chá, um espaço elegante, onde pode ir em família. Neste espaço, encontra qualquer tipo de sanduíche e a melhor pastelaria. Somos naturais, batidos, hambúrgueres, baguetes, sopas e saladas. Visite-nos na Avenida António Serrado, em Castro Daire, junto à deusa grega. Salão de Chá Palácio. Visite-nos porque nós somos diferentes. Venha e comprove. Com tudo de mim, e quanto mais passa o tempo. E para aqueles que só agora nos podem sintonizar, este é o programa Alma de um Povo. E hoje estamos a falar da roda dos enjeitados, ou roda dos expostos. Meninos de ninguém que eram abandonados numa caixinha cilíndrica. Uma caixinha que existia em instituições como conventos, abadias, Santa Casa da Misericórdia. E ali eram deixados, abandonados pelas suas mães. Estas crianças eram, como eu já disse até aqui, amamentadas por amas de leite, a quem era pago este leite, esta amamentação. Mas só recebiam até aos 7 anos, até a criança atingir 7 anos. E depois dos 7 anos, o que ia acontecer àquela criança que tinha sido amamentada pelas mamas de alguém que com certeza ela via como sendo sua mãe? Podes ter o cabelo sempre da mesma cor. A criação destas crianças estava paga até aos 7 anos. E depois, deixadas as mantilhas e o leite das amas, começava o calvário destas crianças expostas. Se quem esteve com a criança a cria, podia tê-la em casa mais 5 anos, mas sem receber pacata nenhuma. Mas aos 12 anos, o juiz dos órfãos arrematava-as a quem mais desse por elas. E se havia algum enjeitado, enfermiço ou débil, que não tivesse lanço, animal de trabalho que nem quisesse, que ninguém quisesse, boca inútil que ficasse pesando no cofre do povo, a roda enjeitava-o pela 2ª vez. E lá ia, pobre Lázaro infantil, comer à cadeia do tronco na gamela dos presos, ou lamber com os cães na portaria de São Bento da Saúde, o resto da sopa dos mendigos. Foi o Marquês de Pombal que, pelo nobre alvará de 31 de janeiro de 1755, procurou remediar este estado de coisas, definindo a situação e os direitos dos expostos depois dos 7 anos de idade, regulando as condições,
em que eles deviam ser entregues a mestres de ofícios mecânicos, o tempo limitado que eram obrigados a servir aqueles mestres sem soldada, sem nenhuma pacata, como diziam na época, e promovendo de uma forma mais humana e mais generosa a proteção daqueles pobres sorrisos da desonra ou do acaso, que sentiam já na infância a náusea de viver e que haviam de expiar duramente pela vida fora o beijo criminoso do que tinham nascido. Não mudes nada do que és, nem mudes nada do teu ser. Tu tens tudo o que eu gosto, tudo o que eu gosto numa mulher. Não mudes nada do que és. Para a vida galante da Lisboa do século XVIII, ainda existia a Mesa dos Santos Inocentes e a Roda do Hospital Real. Mas para a vida galante da província, que destino levavam nas cidades e vilas onde não havia estas rodas? As crianças nascidas nos mosteiros, nas vielas, nos solares, filhas do segredo inviolável do sacrilégio ou da infâmia. Que destino levavam estas crianças, nascidas fora de Lisboa? Os meus amigos dizem que ando triste. Preciso alguém depois daquele adeus. Mas quando... A Ordenação, no seu livro 1, título 73, impunha aos quadrilheiros a obrigação de dar parte às justiças das mulheres que, andando prenhes, se suspeitava mal do parto. Mas semelhante medida, ampliada depois pelo alvará de 18 de outubro de 1806, só serviu ódios, escândalos e represálias. Os abortos e os infanticídios sucediam-se pelos 4 cantos de Portugal. A população decrescia assustadoramente. Em algumas terras do reino, diz Pinamanique, em 1783, estavam fechadas e sem gente a maioria das casas, por não haver quem as habitasse. Foi então que o Intendente-Geral da Polícia, munido dos plenos poderes que lhe tinham sido conferidos pela Rainha, fez expedir para todos os provedores das comarcas do reino a circular célebre de 10 de maio de 1783, mandando criar e abrir casas de roda para enjeitados em todas as cabeças de comarca de Portugal. Pois dessa paixão, mas quando... A esta circular de 10 de maio de 1783, seguiram-se outros alvarás e outras circulares no dia 31 de março de 1787, 5 de junho de 1800, 9 de novembro de 1802, concedendo novos privilégios e confirmando os antigos às amas dos enjeitados, tomando várias providências sobre a amamentação das crianças expostas e, por último, ainda no Consulado Fecundo de Pinamanique, o alvará de 24 de abril de 1804 determinava que para as damas da Ordem de Santa Isabel, a elas cabia a obrigação de assistirem e visitarem
as casas de roda, pelo menos 4 vezes por mês. Mas apesar de todos os benefícios de uma legislação mais humana, apesar do alvará de 1806, que criou nas casas da roda rudimentos de maternidades, apesar do alvará de 24 de outubro de 1814, que regulou a situação das amas dos enjeitados, apesar do decreto de 14 de abril de 1819, pelo qual Dom João VI os entregou à Congregação das Servas Pobres de São Francisco de Paula, a mortalidade dos expostos crescia de ano para ano em proporções aterradoras. Hoje tudo acaba e entre nós chegou o fim. Não te peço nada, só que te lembres de mim, como aquele alguém que sempre te amou, não como ninguém ou só. Tudo isto que acabamos de ouvir confrange-nos o coração, não concordam? Mas que importa? Se sobre essas 20.000 covas de crianças que morriam, embrulhadas no seu manto de arlequim, baloiçado no seu coche de ouro, passava, espalhando a vida a mãos cheias, Sua Alteza o amor. Mas que amor! O amor em Portugal do século XVIII, de reis e freiras, de reis e damas, ou o amor puro e inocente de uma qualquer mulher que se vê a braços com uma criança no seio de uma sociedade em que o dedo se apontava aos meninos de ninguém. Hoje tudo acaba, já que tu quiseste assim, não peço mais. Estávamos numa época em que estes meninos de ninguém se dizia que eram filhos do pecado. Mas em muitos casos nós sabemos que não era pecado, era amor verdadeiro. Foi amor, eu vivi só por nós dois. Foi amor, não te esqueças de lembrar. Tudo fiz para este amor não acabar. Foi amor, nunca digas que não foi. Foi amor, quer no antes ou depois. Foi amor, não te esqueças nunca mais. Não é por falta de amor que tu te vais. A roda dos enjeitados. Rodas cilíndricas, giratórias, com uma grande cavidade lateral, que se deslocava junto às portarias dos conventos. Rodas que existiam, sobretudo, nos mosteiros de clausura, mas também em alguns conventos. Rodas que inicialmente serviam de meio comunicação entre o interior e o exterior. Na abertura lateral eram colocados objetos pelas pessoas que se encontravam no exterior do convento. Após a colocação do objeto, aquele que se encontrava no exterior tocava uma sineta e a irmã rodeira, no interior do convento, fazia girar a roda, retirando de seguida todos os objetos lá colocados. Mas, no meio desses objetos, estava uma criança recém-nascida. Quando o dia está aqui, eu consigo
consigo. Algumas vezes, estes filhos de ninguém eram filhos de raparigas pobres, fruto de relações proibidas, ou mesmo crianças que eram encontradas por eremitas na rua e que as recolhiam e as educavam até se deslocarem para a roda. Meu sentimento venceu. Eu não minto, quase sinto que sem ti posso ser eu. Mas quando chega a solidão, quando a noite em mim se abriga, estou de novo em tuas mãos, e o punhal no coração volta a dar sinais de vida. E se já falamos de Lisboa, vamos até ao norte, até à cidade do Porto. O arquivo da Casa da Roda abre as portas para o universo quase secreto daquela instituição só de mulheres e liderada por uma figura tutelar, a ama seca ou diretora. Segundo algumas historiadoras que frequentaram um curso na Universidade do Porto, eram colocados nos berços crianças e fazia-se um mapa diário e mensal de entradas e saídas das próprias crianças. Além de tudo aquilo, cabia escolher as amas mais confiáveis para recolher os expostos, para assistir aos batismos e colocar ao pescoço daqueles bebés uma medalha com o seu número de identificação, para além de um sem número de tarefas ligadas à logística da própria casa. Quando a noite em mim se abriga, estou de novo em tuas mãos, o punhal no coração. Citando aquelas historiadoras, mostrando que viram o que se passava dentro, as despesas, as amas contratadas, as crianças que lá entravam e os casos de quem as ia um dia lá buscar, aquela documentação põe-nos também diante de uma condição, a condição do abandono. Não apenas aceite, como já se vê, social e institucionalmente regulamentada. Em 7 décadas do século XVIII, o número de expostos no Porto quintuplicou, chegando aos 1.780 no ano de 1780 também. As casas situavam-se em zonas que permitissem evitar a vigilância de vizinhos. E para não intimidar quem fosse abandonar um filho, até os quadrilheiros da polícia tinham ordem para não passar naquele lugar. Triste realidade. Deixavam o lugar vazio para que as mães que iam abandonar ali os seus filhos não fossem vistas. De paixão até chegar a madrugada. Quando chega a solidão. Aquele projeto daquelas historiadoras, o projeto do Arquivo Distrital do Porto, traz-nos outra mais-valia. Muitas pessoas que mergulharam
um pé que fosse, nos meandros da genealogia, disciplina tornada mais acessível com a disponibilização online dos registros de batismo, casamento e óbito de muitas paróquias do país, já se depararam com um antepassado referenciado, ao ser batizado como exposto. Se por acaso este tiver sido deixado aos cuidados da roda do Porto, da roda dos enjeitados, agora era possível conhecer algo mais sobre a sua vida, nem que fosse para perceber, como na história de Guilherme, que a mãe confiou nos poderes sobrenaturais de um raminho de salsa. Eu sei ela, ando assim entre a guerra e a paz, nada é nada quando ela não está, só com ela é que eu vejo. Guilherme, uma criança abandonada na roda dos enjeitados. Hoje, claro está, já não é vivo. Protegido por uns trapos de linho, Guilherme foi o segundo bebê que deu entrada na roda dos expostos do Porto, na movimentada noite do dia 18 de abril do ano 1826, em que outros 5 recém-nascidos também foram ali abandonados, precisamente no mesmo dia. Ele foi o segundo. Mas para falarmos deste abandonado com nome, Guilherme, teremos que esperar que venha a publicidade e depois eu regresso. E iremos ver então como um raminho de salsa foi a magia que fez com que Guilherme soubesse um pouco da sua história. E eu vou contá-la para vocês. Ando assim entre a guerra e a paz, nada é nada quando ela não está, só com ela. Guilherme, uma criança abandonada na roda dos expostos do Porto, no ano de 1826. Estávamos no dia 18 de abril. Em tudo o que a vida tem, só com ela. Só nesse dia foram lá abandonados 5 recém-nascidos. Ele foi o segundo a ser posto naquela roda do Porto. De bola não brilha. Vai acima, vai abaixo, vai ao centro e vai para dentro e arrebenta a festa. Brincobaile, tudo é vibrante. A alma pede e o corpo obedece. Dançamos até ser dia. Deixamos-nos levar, esquecemos tudo e só o momento importa. Não paramos, a alegria está no ar e toda a gente pede mais. Brincobaile, tudo para uma festa perfeita. Faça a marcação da sua festa sem intermediários junto dos elementos da banda. Tenha condições que mais ninguém lhe oferece e agora com a opção de geradores. Siga-nos no Facebook e siga a nossa agenda. Ninguém fica indiferente. Conjunto Musical Brincobaile. Contacto para espetáculos 933 454 994. Conjunto Musical Brincobaile. Marcamos a diferença por onde passamos. Somos únicos, altamente vibrante e brutal. Flor Decor. Aqui pode encontrar todo tipo de flores naturais, artificiais, plantas, artigos de decoração. Fazemos a decoração floral de qualquer tipo de evento. Ligue 962 807 053 ou visite-nos na rua 13 de Maio, Termas de Carvalhal, Castro Daire. Flor Decor. Florimos com amor cada momento especial da sua vida.
Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está, simples, cómodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Clínica do Coreto, um nome que distingue pela tradição. Uma marca que é reconhecida pela competência. Um lugar onde vai querer voltar pela simpatia. Uma boa saúde oral não pede muito, pede manutenção. Não precisamos de muitas consultas, precisamos de boas consultas. Cuide de si e de quem o rodeia. Marcações através do 232-315-483 ou através da nossa página oficial do Facebook. Ou ainda diretamente no Largo da República, junto ao Coreto, no coração de Castro Daire. Clínica do Coreto, mais pela sua saúde. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite, são 9 horas. Mini preço de Castro Daire, ao seu lado, com os melhores preços. De 15 a 21 de fevereiro. Água micelar para peles sensíveis, Nivea, 400 ml, 4,21€. Aproveite 25% de desconto numa seleção de tostas Vital. Bolachas de soja, 265 gramas, marca Dia, 62 cêntimos. Chocolate negro sem açúcar, 100 gramas, Dia, 83 cêntimos. Ergovisão, porque todos os dias são diferentes, mude de óculos, adaptando a cada estilo e roupa que veste. Porque queremos que esteja sempre na moda, agora pode comprar 1, 2 ou 3 óculos graduados de marca e com preços super especiais. Não deixe para amanhã as oportunidades que pode usufruir hoje. Saiba mais na Ergovisão em Castro Daire, Avenida 5 de Outubro, número 21, ou marque já a sua consulta de visão pelo 232-374-155. Poupar é sinónimo de Intermarché. Baixamos o preço a milhares de produtos. Aqui poupa todos os dias. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Olá, pretende obter a carta de condução? Aproveite a campanha de preços e ofertas que a Escola de Condução Castrense tem para si. A Escola de Condução Castrense tem ofertas e preços irrecusáveis para todas as categorias de cartas. Jovem, se tens 16 anos, aproveita o código de motociclos e ficas habilitado com código para a carta de ligeiros aos 18 anos. Venha visitar a Escola de Condução Castrense e escolha a melhor oferta e forma de pagamento. A Escola de Condução Castrense continua a dar cartas há 30 anos. Revalidamos a sua carta e marcamos exames psicotécnicos. Estamos situados junto às finanças com o telefone fax 232-38 e marcamos exames psicotécnicos. Estamos situados junto às finanças com o telefone fax 232-382-246 e 966-651-124. E-mail escola-condução-castrense@hotmail.com. Pelo preço e qualidade de ensino, não hesite e escolha a Escola de Condução Castrense. Ferragens Valente em Castro Daire. Agora encontra também tubos em inox e acessórios para chaminés e ainda acessórios para tratores e alfaias agrícolas. Visite-nos na Avenida 25 de Abril, na Rua do Continente Bom Dia de Castro Daire, ou ligue 232-315-203. Ferragens Valente em Castro Daire. Abra os seus olhos. As óticas Duarte estão focadas em cuidar da sua saúde visual, com profissionais qualificados, com os melhores produtos, serviços e garantias. E a pensar em si, óculos completos de longe e perto, 69€. Óculos completos progressivos, 229€. Óticas Duarte, soluções à medida, com os melhores preços e 100% de garantia de satisfação. Mira Serra, há 21 anos a servir os nossos clientes.
Comércio de viaturas novas e usadas com assistência pós-venda, com as melhores facilidades de pagamento e sem entrada inicial. E ainda com oficina própria no stand. Venha conhecer as nossas variedades de automóveis, carrinhas, comerciais, pick-ups e furgões. Mira Serra espera por si nos seus stands em Castro Daire e Viseu. Visite-nos ou ligue 91360-134. Mira Serra, dentro dos nossos veículos circulam as urgências, expectativas, os negócios e as esperanças das empresas e particulares. É por isso que acreditamos que a melhoria dos nossos serviços é uma reta sem fim. Não esqueça, Mira Serra, cada cliente é um compromisso. Longe daqui, mas não mudei, nem te esqueci. E estamos na segunda hora do programa A Alma de um Povo. Segunda e última hora. Mas nem assim o amor se foi. Estive longe e ausente sem querer. E estamos a falar precisamente dos meninos, filhos de ninguém. Eu nunca deixei de te ter no horizonte do meu coração. Fiz-me crianças recém-nascidas abandonadas na roda dos expostos ou na roda dos enjeitados. Crianças que, talvez muitas delas, tivessem o nome de Guilherme, mas este Guilherme soube que foi abandonado na roda dos expostos, precisamente no dia 18 de abril de 1826, na roda dos expostos da cidade do Porto. E soube também que foi a segunda criança a ser abandonada naquele dia. Depois dele, mais 3. Naquele dia, 5 crianças abandonadas na roda dos expostos. Guilherme, aquela criança abandonada, levava com ela, como muitas outras crianças, um pequeno bilhete e um sinal que o identificava. Caso um dia algum familiar o quisesse regastar àquele destino. Mas em vez de uma fita, de uma pagela de santo ou qualquer outro objeto de metal mais perene, quem deixou Guilherme na roda dos expostos confiou-lhe umas simples folhas de salsa. E foram aquelas folhas de salsa que permitiram que ele nunca fosse confundido com outra criança qualquer. Como é possível? Folhinhas de salsa identificaram Guilherme para sempre. Assim, ele veio a descobrir quem era a sua família. E a sua família veio a encontrá-lo, precisamente por causa daquele raminho de salsa. E desci nesse tempo que por nós... Claro está que falamos de uma pessoa já falecida. Reparem que ela foi abandonada, esta criança, no ano de 1826. Seria impossível esta criança estar viva. De filho e pai. Todos nós sabemos do poder aromático e medicinal da salsa. Mas vermos um raminho de salsa resistir quase 2 séculos para contar um pouco da história de uma das milhares de crianças entregues na roda dos expostos do Porto, claro está que temos que acreditar àquele raminho de salsa outros poderes que nos transcendem. Aquele raminho de salsa, aquela planta documento, era um dos mais de 500 sinais
que foram encontrados junto de relatórios de admissão dos enjeitados, as chamadas partes da diretora, que eram diariamente escritos pelas responsáveis da Casa da Roda. Uma parte daqueles registros do período entre 1813 e 1884 está agora disponível graças a um projeto do Arquivo Distrital do Porto, a ADEP, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Durante séculos, a Roda dos Expostos recolheu, alimentou e ajudou a criar, enviando para as chamadas amas de fora, milhares de crianças por esse país fora, nas cidades onde aquele mecanismo da Roda dos Enjeitados tinha sido institucionalizado. Esta palavra costuma dizer, hein? No Porto, há registro de despesas do município desde o século XVI com as mulheres que criavam os enjeitados, deixados à porta de igrejas e conventos na calada da noite. Mas só a partir do século XVII, mais precisamente a 6 de julho de 1689, é que a cidade passou a ter uma casa dedicada a receber aqueles filhos de ninguém, que as mães não queriam ou não podiam criar. Era na Rua dos Caldeireiros, em frente ao padrão de Santo Eloi, com ligação direta ao já extinto Hospital Dom Lopo. Claro que quem for daquela zona do Porto sabe os lugares que eu estou a tentar identificar para vocês. Claro que eu também não conheço. Se querem que vos diga, conheço muito mal o Porto. A Roda foi mudando de morada e de gestão, que sendo inicialmente municipal, passou a ser da Santa Casa da Misericórdia, embora paga pelo município, até voltar às mãos da Idilidade em 1838. Mais tarde, naquele século, o serviço designado então Hospício dos Expostos ficaria sob a alçada da Junta do Distrito, cujo arquivo foi herdado pelas futuras e já extintas também Assembleias Distritais. Foi na antiga sede desta, na Rua Antero de Quental, que todo aquele espólio se conservou, um termo mal empregue, dadas as inadequadas condições, até que, há algum tempo, se iniciou o processo de transferência de todo aquele material, mais de 181 metros lineares de documentos que foram transferidos para o arquivo distrital. Il y avait une maison bleue, le ciel des jours heureux, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire, un chien et des canards. Aquela transferência pôs os técnicos e responsáveis pelo ADEP, pelo Arquivo Distrital do Porto, em contacto com a biografia ou parte delas de milhares de pessoas. Eram bebés, só queriam colinho e foram abandonadas. Reflete Sónia Gomes, que se pôs a ler para descrever as partes da diretora, uma historiadora, Sónia Gomes, com os seus sinais e piedosas mensagens, numa altura em que regressava ao arquivo depois de uma licença de maternidade. Graças ao trabalho da equipa liderada pela diretora do Arquivo Distrital do Porto, também Maria João Pires de Lima, podemos consultar,
mais de 8.000 processos de entrada na Casa da Roda foram dados. Ficamos a saber um pouco da história de Guilherme, da história de Augusto, da história de Carlota, de Albino, que ali entrou, este Albino, com um galão preto. De Joaquim Arnaldo, que foi entregue com uma fita cor-de-rosa. De Barnabé. Os bebés identificados no relatório da diretora do trabalho no dia 18 de abril de 1826. Documento esse que inclui ainda a entrada também de uma menina de nome Francisca, que tinha dado entrada no dia anterior. Et j'ai gardé l'espoir de pouvoir te revoir. Il faudrait jamais que le temps passe. Imagine-se pelas descrições existentes em várias fontes que não há representações do interior da casa. Que nessa como noutras noites, as amas de leite, dormindo ali mesmo, junto à roda, eram acordadas pelo soar de uma campainha ativada pela rotação do mecanismo, pela rotação da roda giratória. E assim, madrugada dentro, aquelas mulheres começavam a cuidar das crianças, muitas delas em estado muito debilitado e que acabavam por morrer ao seu cuidado nas horas seguintes. As crianças que sobrevivessem eram entregues a uma família chamada a da ama de fora, escolhida em concelhos dos arredores do Porto, sempre no campo, e identificada também nos registros de saída da Casa da Roda. E a partir dos 7 anos podiam passar a viver com essa família, se a família tivesse vontade e tivesse condições para se entregar da criança. Je t'aimais bien. Je t'aimais bien. Je t'aimais. O arquivo da Casa da Roda abre as portas para um universo quase secreto, daquela instituição só de mulheres e liderada por uma figura tutelar, a ama seca ou diretora. Segundo as historiadoras Inês Amorim, responsável pelo mestrado em História e Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Patrícia Alves, que frequentou aquele curso, esta escrevia para cada exposto um escrito com os dados principais que era colocado nos berços. Escrevia também a parte e fazia um mapa diário e mensal de entradas e saídas. Esta, claro está, a figura tutelar, a ama seca ou diretora da Casa da Roda. Eu já vi que vais mudar de vida por um novo amor me vais trocar. Para mim não muda nada com tua saída. Posso te perder, mas tu não perdes teu lugar. Eu vou deixar tudo como estava. Minhas emoções. Mas vejamos um testemunho. Existe um vazio
a olhar para o espelho e não saber de onde vim. Não sei de quem herdei o meu 1,82 m de altura. Não sei de quem herdei a minha cor clara. Sentado no sofá cinza claro de seu apartamento em Santos, portanto fomos para o Brasil, onde a roda dos enjeitados foi levada, enquanto bebericava uma xícara de café, pelando de quente, um senhor de cabelos grisalhos começou a emocionar-se e um manto de lágrimas formou-se nos seus olhos azuis quando falava do passado. No dia 27 de maio de 1940, alguém tocou o sino da roda dos expostos. O dispositivo de madeira, com um buraco de 50 centímetros, voltado para a calçada da rua Dr. Cesário Mota Júnior, servia para mães abandonarem seu filho na Santa Casa de Misericórdia sem que precisassem identificar-se. O badalo alertava para a chegada de um bebê de camisa azul e um vestido da mesma cor, com detalhes em vermelho. Também havia 2 toucas de crochê e um cobertor. Depois de realizarem um exame, os médicos avaliaram que a criança teria 8 meses. As enfermeiras da entidade escolheram o nome e o sobrenome. Milton Fagundes, que foi registado com data de nascimento. Um dia depois da festa de Cosme e Damião, os santos gêmeos protetores das crianças, Cosme e Damião. Os santos protetores das crianças. Passados 76 anos, Fagundes ainda pensa no que perguntaria. Portanto, outra pessoa a relatar o seu caso, também da roda dos enjeitados no Brasil. Fagundes ainda pensa no que perguntaria se tivesse a oportunidade de um dia encontrar quem o largou na porta do hospital. Passaram 1000 coisas pela minha cabeça, dizia ele, escreveu ele. Talvez ela tivesse uma razão forte para isso. Ela, a mãe, a pessoa que o abandonou. Nunca terei a resposta, mas conformo-me. Isto são testemunhos deixados por pessoas que foram abandonados na roda dos enjeitados. Milton Fagundes é um dos 4 paulistanos que foi abandonado na roda dos expostos. O dispositivo operou desde 1825 a 1950. Nesse mais de um século de funcionamento, calculam as profissionais responsáveis pela memória da Santa Casa, teriam sido ali deixadas 4.696 crianças. Na média, quase uma por semana nesse período de 1825 a 1950. As razões para isso ocorrerem eram variadas. Muita mãe solteira deixava o filho por temer o preconceito da sociedade. Esta era uma das mais fortes. Mas era comum também as mães rejeitarem deficientes, assim como fruto de um adultério ou de uma relação entre um branco e uma escrava. Quando o hospital começou a fazer aquela colhida, portanto receber crianças abandonadas, contratava os serviços de amas de leite. Estas recebiam um salário para alimentarem as crianças. Por isso, acabaram conhecidas como mães mercenárias. Madrugada, não me negas um adeus com prazer. Estas mulheres, as mães mercenárias, levavam os bebés para sua casa
e uma vez ao mês iam ao hospital para receberem o referido pagamento. Mas este método não foi bem sucedido. Em média, cerca de 30% das crianças acabava por morrer. Para diminuir o número de óbitos, em 1905, a Santa Casa criou um prémio para as 3 lactantes que apresentassem as crianças mais gordinhas. Falamos de casos do Brasil, não esqueçam. Dá-me uma noite só antes do fim. No começo dos anos 1900, o hospital começou a abrigar os órfãos que brincavam por seus pátios e corredores. A convivência dos pequenos saudáveis com doentes de toda a sorte era ruim. O tratamento dispensado às crianças deu um salto de qualidade a partir da década de 40, quando elas passaram a ser levadas para o abrigo Sampaio Viana, localizado num casarão de Pacaembu. Isto de serem nomes que eu não conheço, até me custa dizê-los. Foi lá que Milton Fagundes morreu até completar 12 anos. As freiras nos davam uma educação muito rigorosa, dizia Milton Fagundes, este outro testemunho, com horário para acordar, para comer e dormir. O convívio nem sempre era com as mesmas pessoas. Alguns de seus colegas morreram e outros ganharam uma família, tiveram mais sorte. Ele também teve a oportunidade de ser adotado, mas não quis. Perguntei se aquela era a minha mãe de verdade. Como não era, eu recusei-me a ser adotado. Isto foi dito por Milton Fagundes, que morou até aos 12 anos, precisamente numa casa de roda dos enjeitados. Chego a outros braços, por outra cama eu passo, dou-me a quem não amo, tanto faz. As datas festivas não passavam em branco. Na véspera do Natal, as enfermeiras acordavam as crianças às 23 horas para que fossem à missa do galo. Quando retornávamos, era uma alegria. Havia sido deixado um presente debaixo de todas as camas. Conta o mesmo Milton Fagundes. Já perto da adolescência, ele, Milton Fagundes, foi transferido para a Escola Agrícola Salesiana de São José, em Campinas, também ligada à Santa Casa. O colégio interno era enorme e ficava na zona rural. Um dos compromissos dos alunos consistia em cuidar do rebanho de bois. Apaixonado por futebol, ele era um dos primeiros a ser escolhidos para compor o time na hora do recreio. Jogava como lateral esquerdo, na instituição de ensino formou-se técnico em tornearia mecânica. Não era uma profissão de que eu gostava, testemunhou ele, mas na minha condição não dava para escolher muito. Ao completar 18 anos, alistou-se no Exército e serviu no Departamento Antiaéreo. A sua missão era fazer o controle do estoque de armas e de balas. Ficou 1 ano em um quartel localizado em Campinas. Ao sair de lá, arranjou emprego na Rodia, o gigante da indústria química. Juntando as economias da sua época de militar com parte do salário do operário, Fagundes conseguiu realizar um sonho de consumo na época, a compra de uma lambreta preta. Nas horas vagas, montado na scooter, decorada com 2 adesivos de caveira, em sua lataria, percorria as cidades vizinhas para passear e para paquerar. Numa dessas andanças, seus olhos claros interessaram-se pelo jeito de uma menina de Elnir, que tinha então apenas 15 anos.
Nós encontramos-nos em frente ao Coreto da Praça, na cidade de Paulínia, onde eu morava. A adolescente era a filha do meio e vivia sob os cuidados do pai. Sua mãe havia falecido de câncer quando tinha a criança 8 anos. Fagundes e Helenir não se desgrudaram mais. O namoro progrediu e, para se casar na igreja, o noivo precisaria apresentar o seu documento de batismo. Mas não o tinha. O então futuro sogro fez as vezes de padrinho. A questão da documentação sempre trouxe contratempos ao órfão da Santa Casa. Certa vez, numa viagem para a Alemanha, Fagundes ficou retido no setor de imigração. Os policiais queriam entender porque é que no seu passaporte não constava o nome do pai nem o nome da mãe. Passou 1 hora tentando explicar a situação. Esclarecida a confusão, ele conseguiu entrar no país. Aquele tipo de questionamento sempre entristeceu Fagundes. No colégio, quando os amigos o queriam xingar, falavam na palavra bastardo. Como é que eu posso acreditar na palavra viver? Abrir os olhos e acordar se tu não estás. Aqui as vivências, a vida, o seguimento da vida de António Fagundes, uma criança que foi abandonada também na roda dos enjeitados no Brasil. Por te perder fiquei perdido, deixei de viver. Uma criança que não tinha pai nem mãe. Nada mais consigo depois de ti. E eu vou mais uma vez para o bloco publicitário e depois voltarei durante mais alguns minutos porque o programa está quase a terminar. Não é viver a vida assim, é ser sem ser, viver sem ti. Não é viver, é estar somente aqui por estar até morrer. Não é viver. Eletrocastrense. Eletricista Auto, na Quinta Lobo Joana, na estrada Castro Daire Fareja. Importador de baterias e óleos com preços de revenda. Na Eletrocastrense temos para si baterias, alarmes de todas as marcas e autorrádios Blaupunkt, Kenwood e Alpine. Colocamos e selamos tacógrafos, montamos ou recarregamos todo o tipo de ar-condicionado e fazemos a montagem de rádio com GPS para além da limpeza de injeção à sua viatura. Se a sua viatura apresenta qualquer problema, entre em contato connosco. Na Eletrocastrense, a máquina de diagnóstico detecta o problema. Basta ligar 232 381 332. Eletrocastrense, para bem servir o seu automóvel. Ao longo da minha vida consegui assumir o controle de muita coisa. Um carro, uma casa, uma empresa, uma família e até a nossa saúde. Manter tudo isto seguro é fundamental. Por isso, conto com o auxílio e orientação de um corretor de seguros que me oferece as melhores opções de seguros para proteger tudo o que é mais valioso para mim. E você, já tem um corretor de seguros? A Souzel Corretores de Seguros tem mais de 25 anos de experiência no apoio aos mais de 16 mil clientes, fazendo dela a maior corretora de seguros da Zona Centro. Mais do que um simples seguro, criamos soluções de futuro. Visite-nos nos nossos escritórios ou no site www.souzel.pt. Porque quem não é falado não é lembrado. A Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232 382 668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado, não é lembrado.
Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes com gelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo e não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP. E se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Sabe onde carregar o seu telemóvel ou pagar faturas sem qualquer custo? Onde ter as melhores marcas de smartphones aos melhores preços para toda a família com possibilidade de crédito sem juros? Na Fonaus encontra todas estas ofertas e muito mais. Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receba a melhor oferta do mercado. Fonaus em Castro Daire, junto ao Pantera. Poupar é sinónimo de Intermarché. Baixamos o preço a milhares de produtos. Aproveite para poupar. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. E estamos na reta final. Agora ia dizer roda final. Estamos na reta final do programa A Alma de um Povo. De facto, a palavra hoje, roda, foi dita muitas vezes. Estamos a falar precisamente de pessoas que foram abandonadas em criança na roda dos enjeitados, agora falando na roda dos enjeitados no Brasil. O Brasil passou a adotar a roda dos enjeitados como uma herança do reino português. O primeiro registro de que se tem notícia de uma casa de enjeitados no Brasil é na capital baiana, Salvador, no ano de 1726. Depois aparece uma no Rio de Janeiro, no ano de 1738, e outra no Recife, no ano de 1791. Portanto, a roda dos enjeitados, que foi uma herança do reino português, deixada ou levada na altura para o Brasil. Depois as rodas foram aumentando, foram situando-se noutros lugares do país e a última roda, no Brasil, encerrou atividades no ano de 1950, precisamente em São Paulo. Não foi assim há muito tempo, como veem. 1950 foi quando o Brasil encerrou a atividade da roda dos enjeitados, precisamente em São Paulo. Em Portugal, a roda dos enjeitados foi extinta em 1870. Nessa altura, havia 2.879 crianças expostas. Em 1871, havia 1.692 crianças encobertas. E em 1972, havia 449.
disse que, em 1938, só havia 5 crianças na rua. Em 1977, decorrentes do Decreto-Lei número 496/77, foram então criados os serviços de adoções, tendo a legislação já sofrido várias alterações. Porque não me vês sofrer, nem ouves meu lamento e o meu grito. Mas não... Um outro testemunho deixado por Damaris Felipe dos Santos. Esta criança sofria de paralisia infantil e foi abandonada com 6 meses em janeiro de 1934. A paralisia limitava a locomoção, mas não a criatividade. Depois de fazer sua sessão diária de fisioterapia, Damaris, a senhora de sorriso largo, passava horas costurando almofadas a ponto de cruz. As peças eram dadas de presente às enfermeiras e aos voluntários. O carinho era recíproco. Ela não tirava da mão um celular que tinha ganho de presente de uma funcionária da Casa da Roda. Se ela recebia ligações de alguém, claro, para comentar quando o clube dela ganhava. Ela adorava maquiar-se, usava sombra e pó de arroz, mas ultimamente já só punha batom. As roupas, a cor favorita das roupas dela era o cor-de-rosa e gostava muito de falar de suas conquistas. Dizia ela num testemunho que deixou, porque também já não é viva, teve 4 namorados dentro do hospital, mas morreram os 4 primeiro que ela. Também gostava muito de escrever e fez um dia um poema dedicado às mães. E o poema é assim: Jesus Cristo, nosso amigo e irmão, abençoai todas as mães, para que elas possam cumprir sua missão. Este poema que deixa cá ver outra vez o nome dela, Damaris, escreveu. Viveu num dormitório com outras 21 pessoas. Nesse dormitório havia 3 aparelhos de televisão. No momento, acompanhava a novela bíblica Escrava Mãe, da Record, e sentia saudade do programa sertanejo de Inesita Barroso, que tinha falecido em março de 2015. Reparem que esta senhora, de quem eu estou a falar, não morreu há muito tempo, porque ela ainda falava num programa de uma Inesita Barroso, que também só faleceu em 2015, portanto, muito, muito próximos do ano em que nós estamos. Na metade do século XX, o movimento na roda dos expostos começou a rarear. 2 fatores contribuíram para isso. De um lado, a Santa Casa teve dificuldade para manter aquele tipo de serviço. Do outro lado, programas do governo estadual, como a criação da antiga FEBN, passaram a ser mais atuantes com relação à situação dos órfãos da cidade. Hoje em dia, as gestantes que não querem ficar com seus filhos podem deixá-los na maternidade após dar à luz. Os bebés são encaminhados a uma das varas da infância e da juventude da capital. Eu volto a frisar que estamos a falar da Roda dos Enjeitados no Brasil, que foi um legado do nosso Portugal. Portanto, tiveram isto como herança do nosso reino de Portugal. Se ela fizer a doação de forma regular, comparecendo em juízo para registar o desinteresse pela criança, o processo de destituição é rápido. Havia casos em que a mulher tinha um filho na sexta e
na segunda já estava a ser adotado. Nos últimos 12 meses, 72 crianças foram deixadas nos hospitais públicos do estado de São Paulo. Só na Santa Casa registaram-se 4 casos no ano de 2016. Quando ocorre o abandono às escondidas, como os horríveis casos de mães que deixam o filho na rua, as crianças ficam em um dos 134 centros de acolhimento da Prefeitura. Nessa situação, se for descoberta a responsável, será processada por abandono de incapaz. A pena pode variar de acordo com o agravante de 6 meses a 12 anos de prisão. Que eu serei sempre louco, louco só por te amar. Não mudes nada do que és, nem mudes... Mas reparem, se as crianças, os filhos de ninguém, os meninos de ninguém eram abandonados na roda dos expostos, há muitas crianças que sentem gratidão precisamente por serem abandonados ali, porque dizem que se não tivessem sido ali abandonadas, não estariam vivas, não teriam vivido. Mesmo para quem deixou a Santa Casa há muito tempo, o lugar ainda serve de referência de vida pessoal. Milton Fagundes, que falámos há pouco, sentiu muita curiosidade pelo seu passado. Foi muitas vezes ao museu da instituição para ler a respeito dos órfãos e também sobre o colégio onde estudou. Dizia ele que se não fosse a Igreja Católica, ele não teria vivido. Devoto de Nossa Senhora Aparecida. E diz ele também, dizia, porque são pessoas que já não estão no nosso meio, ela é a mãe de Deus, sabe o que é proteger e cuidar de um filho. É comum ele emocionar-se nas missas nos domingos de manhã, quando o padre rezava a Ave Maria. E como já falta pouco tempo, e sobre a roda dos enjeitados ou a roda dos expostos já falámos, claro que haveria muito para dizer, mas acho que já dá uma luz àquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar da roda dos expostos. Mas eu falei que desde sempre houve abandono de crianças e falei no Moisés. Então, vou-vos relatar muito brevemente a história de Moisés. A história de Moisés começa no capítulo 2 do livro do Êxodo. Ele foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Na época que Moisés nasceu, Faraó, um rei que governava o Egito, estava com medo de uma revolta, pois o povo de Israel só aumentava. Por isso ele passou uma ordem que todos os bebés israelitas, homens, que nascessem, deveriam ser mortos. A mãe de Moisés não queria ver seu filho ser morto. Assim, colocou Moisés num pequeno cesto, na beira de um rio, com esperança de que alguém o encontrasse. Reparem que este abandono do filho foi por amor, porque sabia que Moisés iria ser morto pela ordem que Faraó tinha dado. Aconteceu que a filha de Faraó estava tomando banho no rio e encontrou o cesto. E ficou com muita dó, com muito dó daquela criança. E resolveu ficar com ela. Mas Moisés precisava de alguém para amamentar. Quem é que ia amamentar Moisés? A filha de Faraó não tinha como. Foi então que Miriam, que era irmã de Moisés, ofereceu-se
para encontrar alguém que pudesse cuidar do bebê. E sem que a filha de Faraó soubesse. Sabem quem é que Miriam, irmã de Moisés, foi buscar para amamentar Moisés? Pois é, foi buscar a própria mãe de Moisés. E foi a própria mãe de Moisés que cuidou do seu filho. Quando Moisés cresceu, foi devolvido à filha de Faraó, que colocou esse nome, porque quer dizer Moisés significa nas águas, tirado das águas. Daí lhe ter sido dado o nome de Moisés. Moisés, tirado das águas. Muita coisa aconteceu na vida de Moisés e ele descobriu que não era filho da filha de Faraó. E então revoltou-se quando viu um egípcio ferindo um hebreu. Assim, matou o egípcio, fazendo com que Faraó ficasse contra ele. E Moisés teve que fugir para não ser morto. Depois, claro, Moisés, um destinado de Deus, e para quem sabe um pouco da Bíblia, sabe muito da vida de Moisés. Sabe, por exemplo, que lhe apareceu uma sarça ardente, que era um tipo de árvore pegando fogo, mas que não queimava. E então Deus ordenou a Moisés para voltar ao Egito e para convencer Faraó a libertar o seu povo, o povo de Israel. Que te lembres de mim como aquele alguém que Também se devem lembrar, com certeza, do Mar Vermelho. passou, se não foi o amor que tu... O mar que se abriu ao meio para o povo de Deus passar. Já que mais nada me queres dar, para onde quer que vás, e a quem falas de mim, mente em tudo mais menos naquilo que eu senti. Também se devem lembrar dos 10 mandamentos dados por Deus. A rocha que verteu água, o maná que caiu do céu e muito mais. Muitas coisas nós poderíamos dizer e falar de Moisés, mas o tempo urge e não vos poderei dizer mais nada. Digas que não foi amor, quer no antes ou depois, foi amor, não te esqueças nunca mais, não. Mas também só mais esta, com certeza que ouviram na Bíblia, leram na Bíblia, têm conhecimento disto, da vara que se transformou numa cobra. E o faraó chamou os feiticeiros. E a cobra de Moisés engoliu as cobras dos feiticeiros. A vara de Moisés transforma-se numa cobra. Faraó chamou os seus feiticeiros, que também se transformaram as varas deles em cobras, mas a cobra de Moisés devorou as cobras dos feiticeiros. Foi amor, nunca digas que não foi. Mas Faraó, apesar destes mistérios, não acreditava em Moisés e cada vez mandava castigar mais o povo de Israel. Apareceram as pragas do Egito. E muito mais. Mas o tempo acabou e eu tenho que me despedir de cada um de vocês, dizendo-vos que, se tudo correr bem, de hoje a 8 dias, nós estaremos aqui em estúdio, algumas pessoas, para a amamentação das almas. Vamos ver se alguém já ouviu falar nesta tradição religiosa, se conhece
alguns versos ou conhece este uso. Versos, por exemplo, ó brilhante sociedade. Mas eu não vou dizer mais. Se vos digo agora, perde o interesse para 2 a 8 dias. Eu vou fazer tudo para estar aqui 2 a 8 dias com pessoas que nos irão amentar as almas. Vamos aguardar. Eu despeço-me com muito carinho. Deixo um beijo a todos vocês. Muito obrigada por terem estado na minha companhia. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser.